Boa noite. Em Brasília, 20 horas. Em Londres, 23 horas. Estamos começando mais uma área live, ao vivo, direto aqui de Londres. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela audiência de todos que estão nos acompanhando nessas semanas todas. Hoje eu vou trazer uma convidada que é de Brasília, da cidade onde eu fui criado, onde eu cresci e onde eu comecei a aprender o que era design. Vou convidar a Helena Trindade, da HT Objetos, para ela contar um pouquinho da história dela no mercado de arquitetura e no mercado de design. Vou chamar a Helena. Boa noite, Helena. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Peraí, só um minutinho, deixa eu pôr o meu fone de ouvido. Que eu tinha esquecido. Pronto. Tá bom. Vamos Agora lá. sim. Boa noite. Como anda Brasília, minha cidade preferida? Tá bem, tá chuvosa, não para de chover nessa cidade, mas É mesmo? tá daquele jeitinho, sim. Daqui a pouco E começa a continua. época de céu azul. E de seca, né? Sim, e de seca. Mas lá para maio, assim, é uma delícia, né? Depois que vai ficando bem insuportável. E aí começam os ipês floridos, essa coisa toda, né? Essa coisa Sim, bonita de aquela Brasília beleza. que inspira a gente, né? Céu azul Sim, e o amarelinho por todo lado. Como disse sim, um amarelinho, meme que eu vi branquinho. recentemente, que eu vi outro dia, um pé de cuscuz. Sim, Quando, exatamente. quando o nordestino vê o ipê amarelo, Já diz que é um pensa pé de num pé de cuscuz. cuscuz. Sim. Maravilha. Bom, Helena, obrigado pela presença aqui, obrigado por ter me atendido sempre, né? Desde a Obrigada a primeira você pelo vez que eu, convite. desde a primeira vez que eu vi o teu trabalho, eu fiquei apaixonado, foi Ah, amor à primeira obrigada. vista. Eu já te sigo há um Obrigada. tempo no Instagram e acompanho o seu trabalho, vejo suas publicações, e nessa nova Sim. fase eu acho que você foi uma das primeiras publicações que a gente fez, Ah, mostrando o teu trabalho, falando a respeito, foi a primeira publicação que eu sei. fiz, né? E Sim. depois surgiu o convite da entrevista, né? Uhum. Que o Sim. projeto criou mais corpo, enfim. Vamos lá, eu Sim. queria que você falasse da tua formação acadêmica. Eu sempre gosto de começar por essa parte, porque muita gente que assiste o Área Live, às vezes é um estudante que está começando, Sim. e isso é interessante a gente ter essas informações, né? Sim, para estimular, né? É, Então, eu me formei na UNB em arquitetura. sim, Fiz um intercâmbio nesse período em Praga, de um ano, pela UNB. Na área de certo. arquitetura mesmo, eu fiz um ano do meu curso lá em Praga. Aí Ah, que voltei, bacana. sim, foi ótimo. E Deu para pegar muitas matérias. foi algum tipo de especialização ou não? Não, foi É, durante a graduação. Então, só durante a que aí graduação. sim, acabou que eu me formei meio ano depois, apesar de ter passado um ano em Praga, mas porque eu Sim, peguei matérias que não tinham muito a ver com a grade da UNB. Então, tipo, história da arquitetura do leste europeu, ou bacana, fotografia, coisas assim, bacana. aleatórias, que eu não poderia pegar na Coisas, UNB. coisas mais específicas, né? Na raiz ali, Específicas de lá, isso, mas sempre na área de arquitetura e urbanismo. E certo. aí depois eu me formei e fui para a Inglaterra, onde eu fiz um mestrado. E aí foi um Bacana. mestrado profissional de um ano e meio, voltei para o Brasil, trabalhei um pouco em São Paulo, num escritório de arquitetura, da Cândida Tabet, que é uma arquiteta lá de São Sim. Paulo, e voltei para Brasília, fiquei um mês, 2 meses e tal, só para resolver questões de visto, e me mudei para a Holanda. E aí na Ah, Holanda eu trabalhei por mais um ano. E aí eu trabalhei num escritório que mexia com design gráfico, com arquitetura de interiores e com cenografia de exposições, que foi uma das coisas que eu que mais gostei de bacana. fazer. Então, Qual o nome assim, do a minha chefe escritório? eram dois escritórios no mesmo galpão, de um casal. O dele é
EDHV, de Eindhoven, que é o nome da cidade que eu Sim, morei na Holanda, e o dela é sim, Dutch in Virtuals. entendi. Então, ele era mais da parte de design gráfico e ela arquitetura barra cenografia. Então, ela Legal. sempre faz uma exposição na semana de design de Milão e na semana de design da Holanda. E aí eu fazia, tipo, a arquitetura, assim, a cenografia daquele espaço que De- ia receber as peças das quais ela fez a curadoria, entendeu? Então, Nossa, que tipo, os bacana. estandes onde iam ficar as peças, como seria a passagem das pessoas pela exposição, essas coisas. E isso eu Ah, adorei fazer. então tá explicado por que que a tua obra tem essa apresentação diferenciada, que é outra coisa que me chamou a atenção. Ah, obrigada. Você tem uma preocupação não só com a obra, mas como expor, os Sim, pedestais, também. as caixas. Eu estou Sim, começando a entender o também. porquê Todo o agora. contexto. Sim. E lá eu É, aprimorei mais um pouco, eu acho, a questão das cores. Porque eu acho que sim, pelo meu histórico da UNB, sempre foi uma coisa muito mais. Por mais que as minhas obras sejam mais minimalistas, sempre foi muito mais puxado para o cinza. Os projetos que eu fazia sim, de arquitetura eram muito mais sóbrios. E lá na Holanda, eles estimulavam muito a gente no escritório a colocar cor nas coisas, sabe? Combinar, fazer combinações inusitadas e tal. Então, isso eu procuro trazer para as minhas peças. E para projetos de arquitetura, que eu ainda faço aqui e ali, alguns projetos. tá. Geralmente o europeu, em especial, eles gostam da cor, né? Os Sim, ambientes são muito coloridos. Aqui em sim, Londres, por exemplo, muita flor, eles não têm preconceito, por exemplo, com a flor permanente. Eles fazem sim, paredes inteiras com flores permanentes e fica tudo lindo, né? sim, Tanto com as flores naturais quanto as permanentes. Isso é uma coisa que eu reparei aqui. sim. E o comercial aqui é muito colorido, né? E as Uhum, casas sim, também. Eu já comecei a ter também. essa percepção, né? Eles gostam Sim, disso. sim. A Na gente vai Holanda para o bege, para o off-white, e eles vão para a vão para cor, as né? cores, sim. Mas as casas na Holanda são muito assim, são muito brancas, são muito claras, janelas Sim, enormes e tem pontos de cor. Então, tipo, o sofá é colorido, uma mesa é colorida, mas o geral, assim, é branco, sabe? Mas tem muitas bem cores minimalista. fortes nos pontos. É bem bonito, é um estilo que eu gosto. Interessante. É Sim. interessante. É o estilo escandinavo, no final das contas, né? Sim, é bem puxado para o escandinavo, com menos madeira, talvez, mas É bem puxado para o escandinavo. É bastante madeira, né? Madeira sim. clarinha. É uma coisa que Sim, eles o gostam escandinavo é bastante. bastante. Sim. Na Holanda tem dos dois jeitos, muito branco e muita madeira. Hoje o teu escritório trabalha também com projetos de arquitetura e de interiores, né? Menos ou Sim, não? Como é que tá menos. isso? Menos. Não Menos? menos do que já foi um dia, porque eu me formei e fui indo para essa parte de design. Mas eu trabalho menos Certo. com arquitetura do que com as minhas peças. A maior parte do meu tempo é para peças. Mas eu Ah, pego entendi. projetos ao longo do ano, eu pego alguns projetos. Agora mesmo eu acabei um projeto na Asa Sul, de uma reforma de um Certo. apartamento. Então eu Daqueles pego alguns apartamentos projetos específicos. antigos de Sim, Brasília, lindo, maravilhosos, gigantes, né? vazados, cobogó, sim, sim, Os mais antigos, né? Para quem não sabe, Brasília é, tem duas asas, por assim dizer, né? Asa Sul e Asa Norte. A Asa Sul sim, foi finalizada primeiro que a Asa Norte. A Asa Norte tem prédios mais novos, né? Para quem não sim, sabe, com entender um pouco o certeza. contexto de Brasília, né? A gente que é da Sim, área sabe dessas coisas, a maioria mas não é todo mundo que sabe, né? não é todo mundo que sabe, é bom sempre falar, né? E mostrar, enfim. Sim, A gente que é sim, apaixonado por Brasília gosta de falar isso. Aqui, sempre que eu sim, tenho oportunidade, que eu encontro algum estrangeiro que fala alguma coisa, tem curiosidade, a gente fala e mostra, enfim, eu sim, gosto. Né? Bom saber dessas histórias. sim, Bom, aí você trabalhou um tempo com arquitetura no exterior, em São Paulo, sempre com projetos, né? sim, com projeto, isso. Teve essa experiência com cenografia, que é maravilhosa, que é em Milão, né? Quantas Sim. vezes você fez Milão? Foi lá na Holanda, quando eu estava na Holanda, né? Mas aí Certo. eu participei da Semana de Design de Milão de 2017. E a da Holanda, a de 2016, e também a de Paris, que chama D-Days, Paris. Ah, Não é bacana, semana de bacana. design, é um outro tipo. Mas aí É um foi outro. a mesma exposição que a gente fez É, em Milão, a gente levou para
Paris. Aí foi no Louvre e Tá. tal, aí eu tive que pensar para o Louvre, para o espaço que a gente tinha, a sala que a gente tinha, como que seria a disposição dos objetos na sala e tal. Isso é muito bacana. E era um Sim, escritório que trabalha com design de produto também, né? O seu escritório também. que trabalha. Era uma Sim, exposição para design de produto. isso. E Ah, obras de bacana. arte. Tinha também, tinha produtos utilitários e tinha também uma escultura, sabe? Tinha diferentes coisas, assim. Sei, Mas o tinha esse escritório em si mix. é bem multidisciplinar, assim. Pega de tudo. Revistas, eles fazem livros, fazem tudo. O escritório que eu trabalhei, né? É, Então, geralmente os escritórios aqui têm essa pegada, tem né? Eles muito têm isso. isso. O Sim, Brasil já é mais setorizado, né? Ou fica sim, naquele ramo da arquitetura pura, ou faz sim. no máximo O design design de gráfico puro. interiores, né? Sim, Ou design sim, gráfico puro. Você não tem essa sim, mistura, sim, essas multidisciplinas com os profissionais, tem essa sim. separação. Até quando eu entrevistei a Baba Vacaro, há uns anos atrás, eu perguntei para ela assim: Uhum. qual a sua especialidade em design? Ela falou: não, eu sou designer, eu faço qualquer coisa. Eu não tenho essa Sim, pego especialização. todas as áreas. Sim, eu acho que Eu minha faço chefe todas e as chefe áreas. responderia a mesma coisa. A Baba Vacaro tem essa levada de design e a Jaqueline Terpins. A Uhum. Jaqueline Terpins, inclusive, faz muita cenografia e figurinos para teatro, que pouca Ai, gente que sabe. legal. Ela assina Uhum. figurinos para teatro maravilhosos e ela Sim, trabalha com uma série de materiais que as pessoas não têm ideia. As pessoas conhecem ela pelos vidros, pelos uhum. cristais, mas ela tem Sim, uma coleção de madeira maravilhosa, de mobiliário de madeira, de todo tipo de produto que possa imaginar, até metal, por exemplo. Ela é muito sei. bacana. Assim. Eu sou fã do trabalho dela há muito tempo, assim, né? Entendi, Bom, vamos legal. voltar para você, que é o importante. Vamos lá. Eu te convidei por conta do seu trabalho com. Dá para falar que é arte ou design? Como é que você classifica o seu trabalho? É um Sim, eu misto das diria duas que coisas? é um misto. Eu acho que tem peças que vão mais para um lado, peças que vão mais para outro. Tá. Porque você trabalha com obras que você tem uma preocupação de como apresentar essa obra, se ela vai para a parede, Sim, se ela fica posicionada numa mesa, por exemplo, né? Se ela sim. vai ser E eu colocada acho, sobre uma mesa sim. de centro, por exemplo, né? Sim, tem isso também. Mas eu acho que as peças que eu caracterizo mais como artísticas são as peças que Sim, resultaram assim de experimentos que eu não tinha como controlar. Então foram peças que eu fui testando, tipo uma que é na caixa de acrílico, que é uma escultura de papel. Eu fui testando, sim. fui produzindo papel no meu ateliê e aí fiz um molde, prensei o molde em cima do papel e deixei secar naturalmente. Eu fiquei fazendo vários testes, tentei com pigmento de plantas e tal, para ver se pegava na cor. Quando Sim, eu vi que eu não conseguiria controlar o resultado e saiu alguma coisa do experimento, aquilo eu acho que é mais uma arte. E as peças que eu entendi. consigo antever mais como é que vai ser, eu faço um desenho e eu sei como que vai ser quando eu cortar ela a laser e quando eu pintar, essas eu classifico mais como design. As que eu tenho mais controle sobre elas. Basicamente depende do material que você trabalha, né? O material Sim, que você experimenta. sim, também. É, Principalmente. os papéis Principalmente. você mesma fabrica todos os seus papéis, é isso? Tudo? Não todos, não, não todos. Alguns. Quando eu escrevo papel artesanal, sim. Então eu até Tá. peguei uma caixa para mostrar que é essa. Mostra pra gente. Que é aqui tem o papel, ele seca normal, assim, naturalmente. Então, cada um sai com uma curva específica. Não dá Ah, para controlar essa parte. é por isso que ele tem essa Sim, essa ondulação, porque você ondulação, não porque ele preenche. fica não prenso. Então, ele tem diferença na densidade em torno do papel, e aí ele seca curvo. Então, Não, e esse papel eu faço. fica Mas, por lindíssima. exemplo, é a peça que eu mais gosto. Ela já ficou em galeria de arte e tal. É a que eu mais gosto de todas que eu tenho. E cada peça dessa, para cada cor, eu só fiz uma. Então ela também é uma linha bem mais exclusiva que outras peças que eu consigo reproduzir mais. Aqui eu tentei com a de Nova York, eu ainda não pus na caixa de acrílico, mas aí ela Certo? também
é curva, eu tentei com duas cores e tal. E ela é sem cola, sem Entendi. nada. Ela acaba secando desse jeito e não sai por nada. Mas, Legal. então isso foi fruto bem de experimento, e aí esse papel, sim, eu faço ele do zero. Mas tem uma peça que eu postei até há pouco tempo, que ela é toda quadriculadinha, eu pintei com pincel, cada quadradinho. Ela era um papel de algodão, que aí eu já compro pronto. Que para mim é Certo. interessante que o papel tenha toda a mesma densidade, para absorver a tinta de forma uniforme e tal. E para você também conseguir reproduzir, né? Replicar, Sim, de para certa conseguir forma. reproduzir, para conseguir cortar a laser e tal. Tá, Mas aí eu tenho tentado cada vez mais dar mais exclusividade para as peças. Então, para as peças novas que eu venho criando, por exemplo, essa que é toda quadriculadinha, para cada paleta de cor eu só faço uma. Então, não vai ter outra peça entendi. igual àquela. Para que as pessoas comprem Bacana. peças exclusivas. Acho que isso é Ah, importante. sim. Aí você. Bom, falando de série, vamos lá falar de série então. Tem as peças exclusivas, que são os papéis artesanais que você fabrica, né? Sim, São papéis provenientes de reciclagem ou você de usa um material reciclagem. específico? De Não, de reciclagem, né? reciclagem, sempre. De reciclagem. Algodão Sim. ou qualquer tipo de papel? Como é que você faz Qualquer tipo essa. de papel. Já testei misturando papéis diferentes, já testei colocando plantas de ipê no meio do papel. Então, papel que eu iria jogar fora, eu coloquei. Já misturei com papel de seda, já misturei com todos os tipos, já fiz todos os testes possíveis. Aquela massa clássica, né, do Sim, papel artesanal, sim, né, que a gente, isso. que a gente geralmente faz. Geralmente se faz com jornal ou qualquer outro tipo Sim, de papel, né? E aí cada sim, tipo de sempre. papel que você coloca ali vai dar uma alquimia diferente, por assim Densidade, dizer. isso. E vai E ficar uma com textura densidade diferente, diferente, né? textura diferente. Exato. Mas o seu papel artesanal é de uma qualidade, pelo menos as fotos que eu já vi, é de uma qualidade absurda, assim. Fica uma coisa super bonita, principalmente os Sim, brancos. O seu sim, papel fica bem branco, grossinho. Sim, ele fica alvo, sem pontos, né? Isso que é interessante, sim, eu acho. sim, Você tem esse sim, cuidado, né, de pegar sim. papel que não esteja com algum Muito risco, alguma coisa com desse mancha, tipo. com nada. Sim. Então, às vezes eu pego um papel que seria jogado fora, que veio, tipo, sei lá, imprimir alguma coisa. Aí eu tiro as partes que tem tinta, se a minha intenção for fazer um branco completo. Mas eu posso, por exemplo, Entendi. pegar um todo branco e aí colocar pontos de um outro papel laranja que eu jogaria fora. Então, o papel, quando seca, fica com pontos laranja. E aí eu vou podendo variar o máximo que eu quiser dentro da linha do papel. Nossa, que incrível. É bom saber dessas coisas. E é uma Você olha a delícia de obra fazer. e não tem a ideia, né, de como a pessoa faz, Sim, de como é o processo todo, né? de como é o processo. Você vê o resultado final, olha, fica encantado, porque não tem como não ficar encantado, né? E você fica Sim, pensando assim, e não tem essas informações, né? De sim, como é feito, de como é que é o processo. Isso que é o interessante de falar, de mostrar, né? Muito sim, bacana. Então, sim, séries, você tem as séries exclusivas, que são os papéis artesanais, e as que sim. podem ser reproduzidas. Você trabalha com Isso. algum número específico de séries, por exemplo, como os artistas que fazem 8 peças de cada numeradas, ou não? Você Sim, tem sim. esse. Algumas eu faço numeradas. Tem uma série que eu faço de 20 peças. Essa, por exemplo, do papel, eu não faço. Assim, eu coloco a numeração, essa é a primeira, essa é a segunda que eu fiz de papel. Mas ela não tem um limite, porque cada cor é única. Mas tem Ah, outras que entendi. eu reproduzo tantas, tipo 20 dessa. Aí podem ter cores repetidas, por exemplo. Mas só serão feitas 20 dessas. Essa do papel é até extinguir as cores todas. Mas dentro Entendi. das cores, tem cores que normalmente eu não trabalho, tipo roxo. Só por não gostar de Certo. roxo, eu acho que não tem nada a ver com as minhas coisas. Então, roxo eu não faço. Verde, muito abacate também. Tem certas cores Entendi. assim que eu não consigo trabalhar com elas. Aí vai Lilás, dar. Vai do gosto, dar. assim. Vai do instinto artístico, né? Não adianta você fazer uma Sim, coisa que você não gosta, porque não funciona, né? exato. É, Você não coloca no teu, traduz, né? O que você você coloca, pensa. você traduz no teu trabalho você mesma, no final das contas, Sim, né? exatamente. É sim. É mais difícil, por exemplo, porque eu já trabalhei com artista plástico, num ateliê de artista Uhum. plástico.
Sei. que tinha uma escala muito grande. Nós fazíamos projetos de hotelaria e de hotelaria Aham. hospitalar, né? Sei. Então, a gente tinha as coisas, os pedidos mais absurdos que você possa imaginar. Por exemplo, eu lembro que quando nós fizemos Aham. o Einstein, o Conselho de Senhorinhas pediu que nós não usássemos cores berrantes. Nos proibiram de usar vermelho, laranja e qualquer cor muito forte. Tinha que ser tudo em tons pastéis e beges. E o artista Sei. fez, Entendi. Sim. entendeu? É, tem gente que dá muita, assim, como é que fala? Diretriz, assim, né? Eu não, eu É, acabo, algumas coisas eu acabo recusando, porque tem gente que pede uma coisa que, assim, claramente a pessoa não viu aquilo que eu faço. Então fala, tipo assim, eu queria uma paisagem em aquarela. Só que assim, eu não sei desenhar entendi, aquarela. Então tem gente que pede entendi. coisas muito aleatórias que nem se eu quisesse fazer eu faria, porque eu não tenho É, habilidade para fazer aquilo. Mas tem gente que pede tipo isso, não quero nada berrante, quero uma coisa mais monocromática possível, ou tem certas diretrizes assim, mas aí normalmente é dentro de coisas que eu já faço, entendi, entendeu? entendi. Tipo, Quando eu é que você tenho muitas começou peças com esse monocromáticas. trabalho? Eu Quando é que você começou com esse comecei. Assim, o exatamente? ponto mais inicial foi quando eu estava morando na Inglaterra, que eu estava fazendo mestrado, eu mexia muito com máquina laser, foi lá que eu comecei a mexer. Mas para fazer maquete, para fazer as coisas do curso. E aí depois, quando eu acabei o curso, antes de voltar para o Brasil, eu ainda tinha horas reservadas na máquina laser. E tinha material que eu tinha comprado e não tinha usado. Meus pais sempre gostaram muito de mapas, então eu falei, vou desenhar um mapa de Brasília, vou recortar e vou levar para minha mãe. E aí eu postei no meu Instagram. E aí as pessoas começaram a querer comprar. A Aí série da tá, vendi cartográfica nasceu alguns. assim, Nasceu então. assim, só que era outro mapa de Brasília, não era o que eu faço agora. Era um mais, assim, mais o mapa como ele é mesmo. Não era mais, Entendi. assim, ilustrativo, assim, sabe, explicativo como é agora. Porque agora eu fiz uma síntese do mapa. Esse Brasília É, Minimalista é uma síntese com pontos importantes. Antes era o mapa com todas as ruas e tudo. Aí, beleza. Fui para São Paulo depois, fui para Holanda. Quando eu cheguei na Holanda, na primeira semana, o meu chefe pediu para eu fazer uma apresentação sobre Brasília. E aí eu fiz tá, esse mapa. Então eu loquei tudo, os estádios, os prédios principais, a UNB, o lago e tudo para explicar para ele o que que era Brasília. E aí, quando eu voltei para cá, eu recortei esse mapa a laser. Aí que eu considero que começou o HT. Mas a sementinha foi plantada em 2014 quando eu estava na Inglaterra. E eu voltei da Holanda em 2017. Então, o HT começou mesmo em 2017. começou, foi um presente, na verdade, que as pessoas chamou a atenção das pessoas, é isso. Sim, Você, não, e foi você super nunca orgânico, assim. Eu imaginou? não falei, agora deixa eu fazer isso. Para mim, eu ia voltar da Holanda e ia mexer com cenografia ou com só arquitetura, o que quer que Ah, fosse. Mas não com isso. Foi uma coisa completamente. Aconteceu. foi natural e afetivo, intuitivo e afetivo, no Sim, final das contas, né? sim, foi, E total. são as melhores ideias, no final das contas, né? Porque Com às vezes a pessoa certeza. prepara, faz um planejamento para fazer um negócio e não dá certo. Eu Sim, já vi essas, total, exato. é, eu já vi grandes produtos de design morrerem no lançamento. Sim, pois é. Eu ouvi uma frase uma vez que eu acho genial, que a pessoa, não me lembro a pessoa, mas ela falou assim: saiu da prancheta, está obsoleto. A pessoa Sim, me falou essa frase, isso é a coisa mais real que existe, né? exato. Exatamente. Eu já vi Mas grandes é, ideias assim irem para o espaço, sim. Mas é, só que aí agora eu tenho outros planos para o HT que ficou parado um pouco por causa da pandemia. Então, certo? que é fazer uma residência artística. Aí já é uma coisa bem mais, tipo, focada no HT para ver, sabe, explorar novos horizontes. Mas só que aí eu tinha duas residências encaminhadas, uma para ir para Nova York, as duas para trabalhar com essa série cartográfica de papel, de Sim. escultura de papel. E as duas tinham o mesmo projeto, uma é em Lisboa e uma é em Nova York, que é para fazer esses mapas, só que usando pigmentos é baseado no conceito de arquitetura vernacular. Então, digamos que eu vou fazer esse mapa de papel reciclado
de Nova York. Eu usaria pigmentos extraídos de plantas de Nova York, de frutas de Nova York, Entendi, para aplicar no mapa de Nova entendi. York. Então, Olha que seria bacana. utilizando elementos locais para fazer um mapa daquele lugar, entendeu? Só que aí Entendi. veio a pandemia, eu apliquei em março, para ir em julho, e veio a pandemia, março de Certo. 2020. Então, isso Ah, tá parado. Mas espero o ano que entendi. vem, quando tudo normalizar 100%, fazer esse projeto. Já vai começar a normalizar. Aqui, semana que vem, eles estão tirando todas as restrições, Todas, ainda bem. né? Eu vi. Já Tô- estão. O Boris Johnson tomou a decisão de suspender tudo. Já estava, de Tudo, certa né? forma, né? A gente Sim, voltou com a história das máscaras agora nos ambientes públicos e agora vão retirar de vez de novo, sim. até que enfim, né? Mas tá E aí aquela agora coisa volta híbrida. normal. Tem lugar que exige Sim, uma coisa, tem lugar que não exige outra, então eles resolveram é, comandar de novo e pôr todo mundo no mesmo movimento, né? Porque senão vai ficar isso. Um lugar pede sim, máscara, outro lugar pede exame, sim. outro Ia lugar ficar aquela pede confusão, isso. né? E alguns lugares comerciais estão com esses impasses, né? Por exemplo, tem lugares comerciais que exigem tudo e tem lugares que Sim, não. E as pessoas sim, estão parando de ir nos lugares por conta disso, né? Acaba sim, afetando a economia de várias maneiras e formas. sim. Você estava falando sobre o seu material, sua linha, vamos falar assim, de linha, ah, vamos chamar de alta costura, né? Que são suas Uhum. peças exclusivas, e o prêt-à-porter, Sim, que são as peças que são seriadas, né? Vamos sim, falar dessa forma. O pode papel ser. artesanal você mesma fabrica e as tintas também Sim. você fabrica? Eu tentei fazer pigmentação natural. Então, eu tentei com jabuticaba, eu tentei com várias plantas, assim, do jardim da casa dos meus pais. Acerola, Certo. pitanga, casca de abacate. Só que eu não consegui fazer um pigmento concentrado o suficiente. Então, acabou que todos os papéis ficaram com uma cor muito pastel, tipo um bege, um marfim, um off-white e afins. Então, isso eu não Entendi. consegui fazer. Então, a tinta eu ainda não consigo, mas é outro plano que eu tenho para o futuro, que é atingir meus próprios Tá. papéis. E aí você usa hoje uma tinta, entre aspas, industrializada, é isso? Sim, Que já vem pronta. sim. Eu não tinjo o papel. Normalmente eu pego papéis que já são Uhum. tingidos. Então, por exemplo, Certo. quando eu voltei da Holanda, eu recebia muitas cartas de coisa de quitação das coisas, como é que é? Desliguei da coisa de impostos e tal, e recebia várias Sei. cartas. E vinha sempre no envelope roxo, meio lilás, que quando eu mergulhei, triturei tudo, mergulhei na água, descoloriu, então ficou um azul clarinho. Então eu pego o Entendi. papel já tingido. Eu não aplico Ah, tinta no papel, entendeu? a cor vem do próprio papel que você Do usa próprio para fazer a papel. massa. Ah, Isso, legal. Você não adiciona exatamente. uma cor à parte, você não cria uma cor à Não, parte e faz ali, por enquanto, né? por A enquanto. ideia, Aí eu já. entendi. Isso. Aí a ideia é fazer pigmentação natural para papel. Mas aí eu já Tá. misturei, como eu falei, com outras coisas, tipo planta, uma folha de ipê, eu triturei e coloquei no meio do papel. Coisa assim, mas eu procuro coisas que já tenham, já sejam papéis pigmentados, ou enfiar uma planta lá no meio e ver o que que acontece. E Entendi. por Você aí faz vai. experimento, né? É Sim, uma coisa sem controle. sem É mais controle, difícil também. exatamente. Você já Sim, tentou urucum, por exemplo? O urucum de repente daria certo, não? nunca tentei. Tem tanta coisa que Porque eu nunca tentei. o urucum é uma coisa que tem, eu acho que tem em Brasília, aquela sementinha vermelha, né? E é uma Uhum, coisa que os sim. índios usam muito, a Para semente de pigmento, urucum né? para pigmento, então pode ser que funcione. De repente, Sim, fazer uma pesquisa com os índios, né? Daria sim, certo. daria certo. Sim. É, Isso é é outra coisa que igual, eu já pensei. é como faz, por exemplo, o Sérgio Matos, né? Que é o Uhum. designer, ele entra nas comunidades e ele orienta ali aquelas comunidades, mostra como eles fazerem de outra forma e tudo. Mas eles têm Sim, umas soluções de pigmentos naturais muito boas. De repente é uma sei. solução para De você. repente é uma. Sim, eu já pensei Pensei em aqui, entrar em comunidades e é, usar.
conhecimentos, assim, trocar conhecimentos com eles de coisas locais, assim, tudo vernacular, Procurar, assim, me interessa. procurar, por exemplo, de repente a FUNAI. A FUNAI deve ter algum banco de dados sobre isso, a Embrapa. Sim, A Embrapa sim, tem com muita coisa certeza a Embrapa bacana. vai ter, sim, A com certeza. Embrapa, a própria FUNAI deve ter alguma coisa, entendeu? Sim, E tem algumas sim, comunidades indígenas aí em Brasília legais, né? Que daria sim, para fazer esse trabalho. sim, com Pesquisa, né? certeza. Vou Sim, perguntar para o meu amigo Sérgio Matos, ele deve saber. tá. Pergunta e me fala. Vou perguntar, ele vai dar entrevista para gente mês que vem, eu acho, se eu não me engano, tá agendado. Ah, legal. Inclusive, eu vou ter que fazer a entrevista dele numa quinta-feira, porque ele vai se enfiar na Amazônia de novo durante 3 meses e não vai ter sinal. Aí ele falou, olha, tem que ser, Nossa, tem que ser antes da tem que data que ser você está logo. querendo, porque eu vou me enfiar no mato de novo e não tem conversa. Aí eu tenho Sim, medo de não conseguir te atender, porque não tem sim, sinal. E ele vai e ele entendi, fica mesmo lá um certo tempo, sabe? entendi. 3, 4 meses enfiado na mata Uau, com as comunidades. O sim, trabalho dele é incrível. Tanto o produto de design dele é bacana, né? Que ele faz sim, industrialmente, desenvolvido dentro da faculdade, porque isso é desenvolvido dentro da faculdade, sei, e tanto esse é o trabalho dele social, né? Porque ele dá o start na comunidade e depois a comunidade segue sozinha com o produto, né? entendi. Ele, Que ele legal. dá uma orientação, lança o produto, usa o nome dele para lançar o produto e depois a comunidade Que fica com aquilo desenvolve. ali. Sei, Vira fornecedor, por exemplo, de uma grande rede que queira o produto, sei, entendeu? Mas a própria entendi. comunidade negocia, ele não intermedia. Isso é muito bacana no trabalho dele, né? Que É, legal. acho- pouca gente sabe disso, né? Eu acho, do Sim, Sérgio. eu não E é sabia. um, Sim, é, ele é um cara incrível. Tanto é que quando a gente convidou, quando eu fiz o convite, ele aceitou na hora. Falou, não, faço, sim. sabe? Não, é um cara super badalado, super conhecido, mas não, E não. acessível, né? E ele é acessível, ele é bem acessível, assim, é um cara bem bacana, Sim, né? que legal. Eu queria falar agora da tua linha, já que a gente falou da linha de alta costura, vamos falar do prêt-à-porter agora. Eu gosto de nomear Uhum. desse jeito, melhor. Sim, Os materiais que você trabalha, papéis artesanais, você trabalha sim, bastante com madeira, que é incrível, né? sim. Aí É você um trabalha dos com que eu mais trabalho. É madeira. lâmina, madeira, você trabalha com compensado e folhado, como é que é? Explica um Sim, pouquinho para mim. laminado. Então tem o Laminado? compensado, sim, laminado de corrupchá, laminado de P, são os dois que eu mais uso. Certo. Tem um que eu usei há um tempo, agora eu não lembro mais. Mas é mais o corrupchá e o IP. Mas aí eu também trabalho com couro, em menos peças, mas tem também o couro, acrílico, acho que é isso, É, você, papel. você tem uma, uma linguagem uma coisa com acrílico muito bacana, né? Tanto para Sim, envolver a peça, quanto para quanto para fabricar fazer a também, peça né? em Você tem si. Sim, já fiz todas também as a peça em si de acrílico. toda de acrílico, né? Sim. Você, E aí, e esse maquinário é de fora ou você possui? Como é que é? Como é que você não, está é de fazendo fora. isso? É de fora. Tá. Então é um escritório de arquitetura. Terceirizado. Isso. Terceirizado. Aí eu levo lá, eu preparo todos os arquivos e aí eu levo lá e eles cortam para mim. Quando eu estava na Inglaterra, eu mesmo manuseava a máquina e fazia. Mas aqui eu fiquei um tempão, depois que eu voltei da Inglaterra, não, depois que eu voltei da Holanda, eu tive projeto, fiz um projeto, desenvolvi um projeto de doutorado para fazer aí em Londres, inclusive. E eu fui aprovada na Universidade AUCL e a Universidade de Bristol. Então era Londres ou Bacana. Bristol. Mas eu precisava, era totalmente outra área, era a área de arte pública voltada para a segurança da mulher no espaço público. E só Entendi. que eu não consegui bolsa do CNPq. Não consegui, falaram que não era um tema relevante o suficiente, segurança da mulher, blá blá blá. E aí eu não consegui bolsa, então, só que aí o que que acontece? Eu voltei e eu ficava o tempo todo pensando que talvez eu fosse para fora. Então, por que que eu vou investir o dinheiro numa máquina gigante
que vai ocupar um espação do meu apartamento, se logo depois eu posso ir para fora. Então, nunca comprei essa máquina a laser, tá? Até Entendi, hoje, eu uso um serviço de outra pessoa, mas agora voltou a ser dos meus planos, entendi, comprar uma coisa a entendi. laser. Sim. Apesar de que eu estou tentando também depender menos da tecnologia. Então, fazer peças, às Entendi, vezes, totalmente pontilhadas, ou, por exemplo, essa escultura de papel, eu não preciso cortar a laser, eu cortei o molde para fazer, prensar no papel, mas uma vez que eu tenho o entendi, molde, eu não preciso mais do laser. Então, eu estou tentando me desvincular um pouco do laser, digamos. entendi, entendi. E você já trabalhou com metal, por exemplo, nas Não, suas metal peças? nunca trabalhei. Nunca, porque a maioria dos lugares que cortam coisa a laser não cortam metal. Porque dá qualquer coisa lá. Olha, Tem que ser uma máquina mais específica para mexer com metal. Tem lugar tem que aqui em ser. Brasília que risca em metal, mas não é todo lugar. Porque no corte Entendi. libera alguma substância, dá qualquer reação química e aí os escritórios não trabalham. Olha que interessante. Eu não tinha, não Sim. sabia dessa restrição assim. Não Pois sabia, é. não tinha, Então, nunca não tinha. trabalhei. Tem alguns materiais, assim, que eles não mexem com isso, porque vai gerar coisa. Com couro, eles cortam a laser, o que para mim é surpreendente, porque dá um cheiro muito Muito ruim. forte. É, É, de de carne matéria orgânica queimada. queimada. É, de matéria Sim, orgânica queimada, né? De sim. cabelo Mas eles queimado. É aquele cortam. cheiro de Exato. cabelo É um queimado, cheiro não é? horrível. É, É, mas eles medonho, eu cortam. sei. A laser, o couro eles cortam, mas metal não cortam. É, o artista com quem eu trabalhava, ele trabalha com papel. Sei. E um dos problemas que nós tínhamos era esse, não conseguia cortar a laser, porque o papel em especial tem que ser aquele laser tem um laser que trabalha com nitrogênio líquido. É uma coisa Ah, assim, para que o papel não sei. fique queimado daquele, como quando você toca fogo no papel, que fica aquela borda queimada. Sim, Então existe uma sim, máquina especial que corta o papel, mas ela ainda entendi. não é tão acessível na época, né? E Sei. aí a gente Quando... desenvolveu um sistema de facas mecânicas, Ah, sei. que, é, que era uma loucura. Fazia uma Sim, matriz e aquela matriz gerava as peças seriadas, né? O nosso prêt-à-porter. entendi. Mas Sim, era uma trabalheira, uma coisa assim que teve que ser desenvolvida porque não tinha tecnologia pronta. E entendi. foi desenvolvida porque se procurou uma gráfica, a gráfica olhou para o projeto e disse que não fazia. E o filho do dono da Entendi. gráfica falou: não, eu faço, eu desenvolvo. E desenvolveu Uau, as tais peças e virou fornecedor assim, né? Aí faz uma entendi. matriz, que é o que é mais caro da história toda, e essa matriz Sim, gera inúmeras peças. É muito bacana, né? Mas é que aquela coisa, legal. você desenvolve a tecnologia para fazer, né? Sim, igual papel Você... vegetal. Eu não consigo cortar por nada a laser no papel vegetal, porque fica completamente queimado. Tinha que ser uma máquina dessa, mas o papel vegetal Então, não dá mas certo. existe essa máquina em São Paulo. Eu depois vou pesquisar e vou descobrir e passo para você. Porque eu Tá, lembro que na época que a gente descobriu isso, era começo, era o lançamento dessa tecnologia. Então era muito caro na época. Mas hoje em dia entendi. já deve estar mais popular, né? Hoje em dia já tem tanta Sim, coisa. E metal, de sim, repente, a Riva conseguiria resolver essa questão sua de corte de metal. Porque eles são muito entendi. bons nisso, né? Eles Sim, trabalham. é, De repente sim. é procurar uma cutelaria, a Riva, a Uhum, San James, de repente eles sim, resolvem isso, né? De sim, repente tem é, alguma forma, parceria indústria designer. Vou falar com o Rubens sim, Simões, vou tá, mostrar para ele, para o tá bom. Rubens e para o pessoal da Mecal. O pessoal da Mecal é muito Uhum, bacana. sim. Eles gostam dessas coisas de arte. Ah, Então, é? eles têm uma visão bem legal. Os irmãos Cadol, eles Aham, trabalham bastante com artistas. Por exemplo, sei. aquele banco de metal da Fernanda Marques foram eles que desenvolveram. Que Ela tem um banco executaram. de ela tem um banco que é todo de metal, um metal truncado na época, eles que fizeram. Sei, Essas entendi. coisas de É, design weekend,
Eles Aham, se envolvem bastante, entendeu? E sei, desenvolvem esses projetos especiais, né? entendi. É, Então, eles têm uma expertise é, muito grande, são muito bons com sei, isso. E sim. são É, eu tô acessíveis, viu? tentando, sei. Eles são Ah, bom saber, eu acessíveis. vou olhar. É, eu É, tô é, tentando trabalhar mais com materiais diferentes e tal. Minha última ida a São Paulo, eu fui numa casa de uma senhora japonesa, senhorinha, hum. que produz papéis. Lá em Pinheiros, e é na casa dela, mas os papéis são muito finos, a gramatura é finíssima. Nunca Eu seria para sei, cortar laser, eu sei onde é que sabe? é. É uma senhora que trabalha só com papéis artesanais japoneses. Ela tanto Sim, importa quanto fabrica. sim, Em são Pinheiros. Eu conheço. maravilhosos. Ela era minha Sim. fornecedora em São Paulo. Ah, é? É, Eu esqueci a o nome gente dela. eu não lembro agora, mas ela trabalha com papel washi. Você conhece o papel Isso, washi? é Que exatamente isso. Eu trouxe vários é papel e de não fibra de sei amoreira. ainda. É Sim, é papel de de fibra de fibra isso. amoreira. Sim, Que é uma fibra bem. é a fibra mais popular no Japão, né? Que é a Uhum, fibra de amoreira. Aí eles sim, fazem esse papel, que no Japão eles têm dois tipos de papel, que é o washi, que é esse de fibra de amoreira, que é o mais comum, e existe um outro de uma árvore japonesa que não pode ser, que eles não conseguem reproduzir. São os mais raros. Esses sei. papéis custam uma verdadeira fortuna, porque eles são feitos de uma árvore nativa do Japão, que por algum motivo Uhum, eles não conseguem reproduzir essa árvore. Ela está meio que em extinção, entendeu? Então tem sei. essas duas qualidades. Eu sei porque o artista com Entendi, que eu trabalhava, ele trabalhava exclusivamente com papéis. E um dos papéis que entendi, ele utiliza é o washi. Aí eu aprendi sobre o entendi, washi com ele, né? E aí entendi. ele trabalha com outros papéis artesanais, fibra de bananeira, enfim. Só que ele não Sei. fabrica, ele compra pronto, né? Importa. Sim, entendi. Não tem essa pegada igual a sua de fabricar a peça, né? De, O de próprio fabricar a papel. matéria-prima. Sim, é. Que é muito, Mas eu que é bem comprei esses interessante, né? lá. E eu Que é só. interessante. Sim. Mas eu comprei esses papéis lá nessa senhorinha e até hoje eles estão guardados. Eu comprei ano passado, em outubro, porque eu ainda estou vendo o que que eu vou fazer com eles. Como eu quero Eles são fazer uma coisa mais exclusiva e tal, e é isso. Estou pensando ainda, algum experimento, não sei. Mas estão aí guardados. eles são delicadíssimos, ele é bem São fininho, muito. é Sim, como se fosse uma teia de aranha, né? Assim, sim, grosso modo falando. Você vê quase sim, aquela trama aberta. E dependendo sim, do que do tipo, por exemplo, tem uns que tem aplicação de folha de ouro, folha de prata. Você chegou a ver esses? sim. Não, lá Esses não. e tem uns que tem aplicação de folha de ouro e folha de prata. É lindíssimo. E é o Nossa, que tem a imagino. trama, é o que tem a trama mais aberta, geralmente. Ele é muito Sei, bonito. E aí eles sei. fazem colorido, fazem com gravação, enfim. Fazem É de de todo ficar tipo. louco, né? E a lojinha Sim, dela é uma gracinha. é Tem, linda. a, tem aquela cara de casinha japonesa, Tem, né? tem É mesmo. um, É lindíssimo. é um É sobradinho assim, você lindíssimo. entra e tem aquela carinha de casinha japonesa. Como se você Sim, estivesse total. em Tóquio. Sim, é É, linda. É lindo, lindo. você está trabalhando com couro, com madeira, é, você trabalha com a madeira, você trabalha com o compensado e com o laminado também, e com a folha, Também. ou não? Sim. Tem compensado, como é que é? Tem o MDF com o laminado da, Sim, da folha. Então, eu já fiz coisa com embuia, por exemplo. Eu já fiz uma peça que foi só o laminado, que aí foi um só laminado a de embuia, folhinha. uma peça bem fininha. Aí tem o MDF que é revestido com o laminado e tem o Sim. compensado. E outra coisa que eu trabalhei recentemente, com tecido eu já trabalhei. Então, com algodão Ah, cru eu já trabalhei. E com a ia linha do perguntar sobre o algodão, que é tecido. uma que eu fiz há pouco tempo. Toda, que são várias linhas, infinitas linhas. E aí eu passo a tinta em cima das linhas, Olha, que só legal. fazendo o mapa em cima das linhas. Mas essa foi uma outra que eu considero que é arte. Ela também eu faço para cada cor só uma peça única. E eu não sabia exatamente se daria certo, se eu ia conseguir tingir só uma parte
dos fios da linha, entendi, se ia ficar nítido. Então também foi mais um experimento, por isso que eu considero que era mais artística. entendi. Linha de algodão, você estava falando? Linha, isso, linha de algodão cru. Linha de algodão cru. É, tem as linhas de Isso. seda também, que as linhas de seda geralmente têm uma cor tão bonita, elas têm uma Sim, cor meio elétrica, né? Que de repente seria sim, interessante. sim. Você já trabalhou, por exemplo, com USB? Não. Já pensou na possibilidade? Porque o USB tem uma cara tão bonita, né? Eu lembro aquela linha Célia dos irmãos Campana, que era toda de USB, que era maravilhosa. Aham. Foi, não Nunca existe mais. pensei. É, o Sei. USB é uma coisa, porque é base, né? Não é uma coisa que se usava, era feio praticamente, assim, por assim dizer. Aham. Os irmãos Sim. Campana, quando lançaram a linha Célia, eles lançaram um buffet, uma cadeira e uma mesa, se eu não me engano. Sei. Isso, tem muitos anos. E ficou uma coisa Uhum. fabulosa, né? Sim, eles são ótimos mesmo. Eles são Super ótimos. criativos. Nossa, Sim. só o fino, né? Estava Sim. pensando aqui numa coisa sobre o seu trabalho. Eu estava vendo as caixas de acrílico e Uhum. hoje eu vi um vídeo. Pegaram celulares antigos, vários modelos, Uhum. e fizeram uma armação e cobriram com resina. E fizeram uma placa de resina bem grossa com celulares dentro. Ah, pensando que Nossa. a Helena podia usar resina para forrar o trabalho dela. Ia dar um Sim. efeito belíssimo, não? Sim. Acho que Já sim. É, é, eu nunca tinha pensado também. As possibilidades são infinitas, né? para o papel, por exemplo, porque inclusive você consegue criar mobiliário com isso. Você Sim. consegue criar tampos, você consegue Sim. selar o teu trabalho ali dentro, sem prejudicar o Sim. trabalho, você preserva o Sim. trabalho, né? Eu Sim. acho interessante. Ó, Sim. Isso é ideias. bem interessante mesmo. Sim. É, É sim. bom, resina você nunca trabalhou, né? Não, nunca. Inclusive Mas daria para dá para modelar o seu trabalho. Bom, enfim. sim, com certeza daria para fazer dentro da minha área, Isso mais do que um metal, eu acho. você teria que Sim, criar alguma contenção ali, alguma coisa e fazer. Seria bem sim, interessante. sim. Eu já Eu não tentei com gesso, gesso eu já tentei gesso. também, mas foi um experimento que não deu tão certo. Mas fiz um molde e tal, fiz tudo. Já tentei Já tentou, algumas coisas que não foram para frente. já tentou cerâmica? Não, mas é outra coisa que eu gostaria muito é de mexer com cerâmica. Você Quem podia sabe? procurar. Isso tem muito curso aqui em Brasília. Isso dá, é bem acessível, Tem. assim. Vou te indicar um amigo. O nome dele é Davi Ferraz. Ah, Ele tem um eu tenho ateliê. 1000 louças dele. Então, o Davi é meu amigo de muitos anos. A Ah, loja dele fui eu que fiz a loja dele. O projeto da que loja dele é meu. legal. Sim, que lindo. Eu gosto É, bastante. o Davi é um amigo muito querido e ele tá lidando com a área de restaurantes, né? Criando Sim, louças para restaurantes. Ele pegou um nicho de mercado sim, muito bacana. E sim. ele gosta Eu muito tenho desse algumas experimento. louças dele. Ele já está sendo conhecido pela cidade, pelos arquitetos, pelos Sim, restaurantes. Ele já está virando meio uma sim, referência. Ah, ele acabou de entrar aí. sim. Ele Ah, acabou de aqui entrar não na tá live. aparecendo ninguém que tá entrando. Ah, É, tá, porque eu tô vendo encerro. algumas pessoas. Porque elas vão aparecendo, mas ele acabou de entrar aqui. Ah, Davi, um legal. beijo. Então, o Davi tem uma loja, a loja dele é muito bacana, o ateliê dele é muito bacana. De repente você Sei. consegue desenvolver alguma coisa bacana com ele, né? Sim, pode E ser. ele, e Seria ele tem uma interessante. expertise muito grande, assim. Eu acho que Uhum. seria bacana. Conversa com ele, que ele é bacana. Sim, Pode dizer que é minha legal, amiga que legal. ele te atende. Tá. Aí, ó, ele Agora ele já acabou de tá mandar um sabendo. monte de sorrisinho aí, ó. Aí, Davi, a Helena tá precisando fazer alguns experimentos de cerâmica, ajuda ela. Ele Sim. faz umas Nossa, não. plaquinhas muito, ele faz umas plaquinhas muito legais. Você já viu as plaquinhas? Não, Que plaquinhas não. ele faz umas plaquinhas com dizeres Uhum. gravados, Ah, que legal. com frases e tal. Aí ele tá Sei. rindo, ó. Eu tô Sim, eu falando adoro sério, Davi. cerâmica.
Eu estou falando sério. Ele faz umas plaquinhas muito legais, que são Uhum. gravadas com letras, né? Com frases. Sei. Uhum. De repente seria dá para vocês bolarem alguma coisa juntos, né? Sim, de repente Uma dá boa sim. parceria. É, Sim, a loja dele é muito é uma bacana. ideia. Uhum. Não foi porque fui eu que fiz, não, mas é muito legal. Uhum. Sim. Helena, novos É. projetos. Vamos lá, o que, que você está aí de coisas novas que você pode Sim, pois é. revelar para gente? Ah, para revelar ainda não tenho nada, porque está tudo em fase de experimento. Tem esse novo projeto que eu Entendi. pensei em fazer, que é essa residência artística, que é em Nova York e em Lisboa. Mas Certo. aí eu tenho esses projetos para fazer aqui em Brasília com papel japonês, que eu ainda estou testando. Eu comprei um papel também que é quase como um papel de pergaminho, assim, que eu comprei numa loja aí em São Paulo, lá em São Paulo. Não vou te Hum, saber falar o nome da loja, mas é uma loja assim para gente que mexe com desenho e tal. E é um papel bem transparentezinho também, bem. Não é transparente, mas ele é bem a trama bem aberta. Então tem alguns sei. materiais aqui que eu tô pensando neles e tal para fazer novas peças. Mas os projetos novos são esses, fazer, Entendi. continuar explorando o mapa de outras formas, mas eu quero, quanto mais eu avanço, mais eu quero abstrair um pouco os mapas, Entendi. a fazer alguns desenhos que só sabe quem é, só sabe que é um mapa, exatamente, tipo, quem sabe exatamente o que é aquilo, que morou naquela cidade, se não tem uma pegada um pouco mais abstrata, assim, sabe? Eu estou Sei. tentando ao máximo abstrair. Tem pessoas que pedem um mapa, tipo, ah, eu gostaria de um mapa de Recife, por exemplo. E aí eu tento criar um mapa que não seja exatamente um mapa que você olha e fala, nossa, isso parece um Google Maps, entendeu? Tentar abstrair Entendi. um pouco mais aquele traçado de forma que de longe, quem não conhece e tal, parece que é uma arte abstrata. Então eu estou Porque tentando eu levar o HT mais para essa área. entendi. O mapa de Brasília é icônico, né? A gente bate o olho e É sabe que é icônico. Brasília. Sim, É, que mesmo quem Manhattan não também é, é. mesmo Sim, quem não tem é alguns que são de, muito. mesmo quem não é dessa área, bate o olho e fala, isso é Uhum. Brasília, né? Os Sim, outros é mais exato. difícil você ter essa percepção. Você precisa meio Sim, que ter uma legenda ali e dizer de onde que é, sim, né? sim. Mesmo de Mas Londres, mesmo. por exemplo, É, exato. Mas assim, mesmo né? dentro da área dos mapas que já são conhecidos, tipo o de Brasília, recentemente eu fiz um que é todo em grid, sem ser aquele que eu pintei de azulzinho e tal, mas é um outro que eu fiz em grid, que trabalha meio que o Sei. positivo e o negativo, e eu acho que a pessoa que olha para ele de cara não entende que aquilo é um mapa, porque não tem aquela coisa gráfica de ruas, entendeu? Então eu estou tentando dar Entendi. uma outra cara para os mapas. Mesmo os mais conhecidos, eu estou tentando dar uma nova cara. Então, eu tenho trabalhado nessa ideia de deixar as peças um pouco mais abstratas. Entendi. Esses são os Entendi. planos futuros. Entendi. Muito bacana. Obrigada. Brasília tem essa coisa apaixonante, né? Para a gente que é da Sim, arquitetura, do design, sim, acaba batendo o olho ali e vendo. E é sim, aquela coisa que eu falei, você bateu o olho sabe que é Brasília. sabe? Por É. E exemplo, eu já mesmo vi quem não alguma. é dessa área, muita gente É, aqui de Brasília, não é? Gente que não tem nada a ver, tipo, eu fiz letras, eu fiz, sei lá, coisas aleatórias, e as pessoas querem o mapa porque quem é de Brasília tem muita ligação com o urbanismo, com o traçado tem. cartográfico e afins. Porque o urbanismo de Brasília mexe com a vida da gente, né? A gente que mora, Sim, já morou em outras cidades, não, não, a gente acaba virando, aprendendo a mexer, você acaba se deslocando em pontos cartesianos, né? Ou para sim, frente, ou pra, total. eu brinco assim, ou você vai Sim, para frente ou você vai para trás, não tem outra sim, alternativa. Ou, quando é, você fala assim, precisa ir para o norte, se o Google Maps falar, siga a direção norte, você sabe para onde é o norte. sim, exato. Hoje eu É, estava e na tem o rua fato de. usando o Ah, mapa e ele falou assim: siga para a direção noroeste. Eu falei: meu Deus, eu não tenho uma bússola para saber que diabo para de onde diabos é noroeste, sim. É. E né? aqui em Brasília tem isso que é a forma de um avião, né? Então as pessoas se identificam, tipo, eu moro na cidade, tem a forma de um avião.
as pessoas têm orgulho, eu acho. Mesmo quem não é da arquitetura e do urbanismo, as pessoas têm orgulho de ser de uma cidade icônica, assim, que você vai para fora e as pessoas sabem que Brasília é aquela cidade planejada. Tá, tem gente que não sabe, mas muita gente sabe que Brasília é aquela cidade esquisita planejada. Então, as pessoas se Esquisito. identificam, Esquisito é ótimo. faz parte da identidade, eu acho, dos brasilienses. Eu estava vendo algumas coisas aqui com mapa, Uhum. e Londres tem muito isso, né? Londres tem essa. Eu brinco assim, o Harry Potter e a cidade. Todo lugar que Aham. você vai tem alguma coisa do Harry Potter, seja uma lojinha com os acessórios, os brinquedos, blá, 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 ou seja, em Londres, os ícones, né? A London Uhum. Eye, Sim. aquele skyline que tem os prédios icônicos, né? Todos os Sim. prédios e tudo A e tal. E Westminster, eles, e eles parlamento. utilizam isso em tudo, desde uma Uhum. canequinha até todo tipo. Eu vi bolas de Natal pintadas com aquilo, de Nossa, cerâmica pintada com a London Eye, por exemplo, com o sei. Decharge. E tem uma Sim. lojinha aqui muito bacana, que é uma lojinha pequenininha. Ela é numa ruazinha, fica ali no quadrilátero do Deschardes. Tem uma Uhum. ruazinha pequenininha, que são cafés, restaurantes, não sei se você conhece. É uma ruazinha bem Não. boêmia, onde fica o Museu da Moda. É a rua do Museu da Moda daqui. Sei. Tem uma série de cafezinhos, lojinhas de artesanato, e tem uma loja específica, que agora eu não me lembro o nome, que ela só trabalha com coisas de Londres. Não é uma coisa massificada, como tem nas outras lojas. São Sim. peças artísticas, são só artistas. Sei. Então, um Ai, que artista que faz legal. telas sobre Londres, um que pinta Londres em cerâmicas, entendeu? Sei. Eu gosto assim. E esse orgulho que eles têm, como é o seu caso, né? De, Sim. de tirar partido da cidade, do que é bom, né? De mostrar o que é bom, Sim. o traçado Sim. arquitetônico, eles têm isso aqui, que eu acho Nossa, interessante. que legal que tem essa. Porque eu já fiz essa série cartográfica da escultura de papel, eu já fiz de Londres. Então eu posso, de É, repente, entrar em contato com essa loja. eu vou achar o nome dela e vou mandar para você. Inclusive, eu vou Tá. fazer uma matéria especial sobre ela, porque é uma Ai, que lojinha legal. bonitinha, ela é pequenininha e Sei. são só produtos de arte, de design de verdade, assim, sabe? É Sei. arte e design selecionado. Então, você tem Uhum. desde joalheria até bolsas de cor exclusiva. É um negócio de ficar Sei. louco. Eu entro lá e esqueço do mundo. Entro lá e parece Nossa, que que legal. é Sim. uma lojinha muito bacana. Eu não me lembro o nome dela agora. E tem Tá. uma Vai outra nessa servir. mesma rua, que é de um Hum. brasileiro, que Uhum. tem coisas de brasileiros lá. Ai, que legal. Joalheria de brasileiros. É uma loja Uhum. meio cara de Sique Bergamin, com tudo um pouco. Tem Sim. desde uma chita pendurada até um abajur de papagaio, toda aquela coisa, aquela Sei. mix, sabe? E ele tem Sei. algumas coisas de brasileiros, assim, inclusive ele tem um brasileiro que trabalha com crochê de metal. As joias Nossa. dele são feitas com crochê de metal banhado a ouro. É uma coisa Uhum. deslumbrante. É Sei. um negócio. Eu conheci numa feira de joalheria esse cara. Uhum. Sei. O trabalho dele é espetacular. É um crochê de metal, Nossa, literalmente. que legal. Sim. É um Que negócio assim que você interessante. olha e fala, e com aquela exuberância das pedras brasileiras, né? Da, semi, Sei. da, da semijoia, mas é uma coisa diferenciada, bem bacana. Sei. E tem aqui em Legal. Londres. Eu fiquei Uhum. super surpresa. Eu entrei na loja assim, como quem não quer nada, olhei e falei, gente, mas esse designer é brasileiro. Aí eu perguntei, e aí o cara começou a falar em português. Falei, eu Aí você conheço esse falou, designer. conheço. É, eu conheço, aí, Entendi. assim, é bonito isso, né? Você vê Uhum. Sim, nosso os produto nossos fora, designers né? representados. Sim. Assim, é um designer não tão conhecido, e eu sinto falta disso aqui, de ter mais design Uhum. brasileiro aqui, porque Sei. eles gostam, né? E eles conhecem Sim. pouco.
né? Entendi. Sim. Então, eu acho que seria bem interessante. Vou descobrir essa loja dos mapas e essa loja Tá. E aí você essa me loja, fala. o nome, e vou te passar, tá? Eu estou Tá descobrindo bom. umas coisas tão legais aqui, tão Sim. bacanas. Ah, Londres é uma porta aberta para essas coisas. Londres é uma meca, é uma coisa assim que eu fico enlouquecido. Eu conheci um ateliê de cerâmica aqui que é uma coisa fabulosa. É uma Uhum. coisa, é o lugar, é o ateliê de cerâmica mais bonito que eu já vi. As classes são numa vitrine. Você vê da rua as pessoas trabalhando. Ah, que legal. É tudo aberto, Que então você vê da lindo. rua. Me chamou a Sim, atenção por conta disso. Eu passei deve ser ali. super interessante. É um negócio interessantíssimo. Eu vou fazer matéria sobre eles. E outras coisinhas Aham, legais que eu estou descobrindo aqui, entendeu? É, entendi. Legal, enfim. legal. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei a Última entrevista. pergunta para você. Onde que as suas peças Ah, estão sendo comercializadas? Isso é importante. a- É agora direto com só você? aqui no meu ateliê. Antes estava na Tá. Galeria Referência, que é aqui em Brasília, na Asa Norte. Conheço, E aí maravilhosa. Uma das é melhores linda, né? galerias de Brasília. Sim, eu gosto muito. Aí eu fiquei um tempo lá, só que acabou que por estar lá, eu estava vinculada lá, eu não podia me vincular às outras coisas. Então eu acho que depois de um tempo que eu estive lá, eu queria ficar um pouco mais livre. Então eu fiquei Entendi. um ano com eles e agora eu tirei. E aí não sei exatamente assim se eu vou colocar em outros lugares ou se eu vou deixar só comigo. Eu ainda estou vendo isso. Eu tirei no final do ano passado e ainda estou estudando. Tá, é Mas aí agora as pessoas direto no, compram só diretamente comigo. tá, é direto no teu ateliê fica na Asa Sim, Norte ou na Asa Sul? Fica onde? Asa Sul. Asa Sul. Asa Fica Sul? no meu Pode dar, apartamento. Isso. tá bom. Contatos com você para comprar o teu trabalho, Helena. É direto no Aí seu pode Instagram? direto no meu Instagram, e aí tem meu telefone. No Instagram as pessoas podem falar comigo pelo telefone, ou podem falar Tá, por e-mail. Algumas tá. pessoas Você tem. preferem vir aqui e veem a peça antes, outras pessoas encomendam direto do ateliê. Ok, E, ok. e é Você assim. tem um site, né? Fala o teu Tenho, site. é helenatrindade.com, mas depois Tá, eu tenho visto que as pessoas têm muito mais facilidade de navegar no Instagram. Site perfeito. eu nem atualizo mais, então eu nem passo mais para as pessoas. Eu sempre dou o Instagram, porque agora é a forma mais fácil de apresentar e tal. Pretende fazer uma Então, loja online? não, já pensei sobre isso, mas não sei, eu acho que vai um pouco fora do que eu quero, tipo, de como eu quero ser vista. No futuro eu quero uma coisa um pouco mais exclusiva e tal, então Entendi. eu nunca, não, loja online para mim não é o momento. Eu quero que depois de fazer essa residência ou em Lisboa ou em Nova York, eu vou tentar uma galeria em São Paulo, ser representada por outros lugares, De repente a outras Galeria galerias. André é bacana para você, porque eles gostam de dos artistas contemporâneos, né? Eles são bem legais. Uhum. Assim. Não sei Sim, se você pode ser conhece, também. é uma das melhores que tem. E tem uma pessoa muito bacana que surgiu na cena agora, que é a Itens, que é da Mariana Amaral, que é muito legal, Ah, não que conheço. trabalha com design genuinamente brasileiro. Ele está numa pegada super bacana e de Sei. repente é bacana, Tá, de vou quem dar uma sabe. olhada. E a Mariana é Uhum. poderosa, viu? A Mariana é Sei. poderosa, vale a pena. Entendi. Ela está fazendo um trabalho incrível, assim. Sei. Começou com uma Vou linha dar uma olhada, então. de iluminação e agora está partindo para objetos. Inclusive está trabalhando Entendi. com um artista de Goiás, muito bacana. O Sei. Camargo está trabalhando com ela, Uhum. desenvolvendo linhas para ela. E Sei. ela é uma mecenas dessa área jovem e com uma Sei. visão muito bacana. Vale a pena, sim. Entendi. Legal, vou dar uma olhada com certeza. Dá o seu Instagram para as pessoas poderem saber. É Arroba ht.objetos. Arroba ht.objeto. ht.objetos. Isso. E aí é tudo direto com você. Manda no Tudo direct direto comigo. lá, pega todas as Isso. informações direto com você. E ó, Isso. a Helena é super bacana, ela atende você e ela é super acessível, assim, tá? Vale a Obrigada. pena. Eu sei porque Obrigada, ela é Alessia. uma querida, assim. Helena, adorei te Obrigada. conhecer Adorei a pessoalmente, mas nós oportunidade.
nós não nos conhecíamos, nós sempre, Sim, sempre falamos nos sem falamos nos conhecer. online sem nos ver, sem nos Sim, conhecer, né? sim, é Foi um verdade. prazer. É bom ver Prazer foi todo que meu. tem muita gente bacana surgindo no mercado, né? Trabalhando e tudo. Sim. Ainda mais sendo de Brasília, que é da minha cidade. Não é a minha cidade, eu fui criado aí. E aí eu fico muito feliz de poder mostrar um talento de Brasília. Tá bom? Obrigada. Obrigada. É um ótimo Obrigado. trabalho, lindo trabalho esse que você está fazendo de divulgar as pessoas, Obrigado. A nossa dar essa ideia é essa, oportunidade. é trazer muita gente bacana, tanto os designers mais celebrados, quanto os não tão conhecidos, né? Viu? Mas Isso. o seu trabalho tem lastro, viu? Vai de frente que Obrigada. você tem talento, Muito tá? obrigada. Tá bom. Obrigado, boa noite para Obrigadão. você. Boa Beijo. noite. Um beijo. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Sucesso. Quero ver você em Obrigada. Nova York. Ai, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ou aqui. Tchau. Um Sim. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Gente, acabei de conversar com a Helena Trindade. Conversa bacanérrima, muito revelador. A Helena ela é de Brasília, a gente tem essa afinidade, teve essa afinidade desde o primeiro momento que eu tive contato com o trabalho dela. Eu gosto muito, desde a primeira vez que eu comecei a conversar com ela. É uma gracinha. Conheçam o trabalho dela, acessem o site dela, acessem o Instagram dela, que ela sempre está postando coisas muito legais lá, tá bom? Minha próxima entrevistada é a artista designer, ou tudo isso junto, Suca Braga, na semana que vem, tá bom? Eu estou devendo para vocês a entrevista com a Marita de Dirceu, não esqueci, ainda vou agendar com ela. Vai sair uma entrevista muito bacana também, tá bom? No mais, eu quero agradecer a todos vocês, todas as pessoas que nos prestigiam toda semana. É uma honra trazer esses designers maravilhosos para vocês. E eu espero vocês na semana que vem. Divulguem o nosso trabalho, mostrem para as outras pessoas, convidem as pessoas para verem as lives, porque, como eu sempre digo, esse é um projeto autoral e, e sem patrocínio. Então, a melhor forma da gente crescer é com vocês, vocês nos divulgando, mostrando o nosso trabalho. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Site Área, acesse essa ideia. Boa noite.